Vivemos em uma sociedade que valoriza a forma física e que cultua a beleza. Em prol desse bem-estar físico e muitas vezes até da vaidade, muitas pessoas acabam por frequentar academias e fazer atividades físicas rigorosas regularmente. Nesses casos, é muito comum que as pessoas façam uso de suplementos alimentares que vão ajudá-las a alcançar os seus objetivos. Uma outra situação muito comum é quando as pessoas fazem uso de suplementos alimentares com o intuito de complementar uma alimentação deficiente, e essa deficiência seria decorrente da falta de tempo em planejar e preparar uma alimentação equilibrada. Os suplementos alimentares podem contribuir com a melhora do desempenho físico, com a redução no tempo de recuperação da musculatura e muitas vezes até nos processos de perda de peso. Porém, utilizar suplementos alimentares sem uma adequada supervisão pode trazer prejuízos à sua saúde e também à redução do desempenho em atividades físicas. O uso excessivo desses produtos pode desencadear aumento de peso, retenção hídrica, fadiga, insônia, transpiração excessiva, aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, ou seja, sintomas muito indesejáveis para quem quer manter uma ótima qualidade de vida. Mas será mesmo que uma alimentação saudável e equilibrada não seria capaz de fornecer todos os nutrientes que o corpo precisa? O nosso Deus se preocupa com aquilo que você utiliza como seu alimento. Em Salmo 104:14, ele nos diz assim: é Ele quem faz crescer as verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Suplementos alimentares são realmente necessários? Esse é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora. Seja muito bem-vindo ao programa Vida Mais Viva. Como eu sempre digo, é um prazer receber você aqui na nossa casa e você abrir a porta da sua casa para que a gente possa entrar. Toda semana a gente fica super feliz que chega o momento do nosso encontro, porque sempre a gente aprende aqui e pode ajudar você também a crescer e aprender um monte de coisa legal para colocar em prática na sua vida e na vida da sua família. Antes de mais nada, eu quero te convidar e te solicitar que seja o nosso amigo divulgador, que você entre lá na nossa página do Facebook, deixa lá sua mensagem, a gente quer ouvir o que você tem para dizer, sugestão de tema, perguntas sobre aquilo que a gente já falou aqui, a gente pode encaminhar para as pessoas os nossos convidados que falam sempre aqui, a gente pode também divulgar, a gente pode pedir que você nos ajude a divulgar através do YouTube o nosso canal, se inscreve lá, manda as suas sugestões. A gente, como eu sempre falo, a gente quer muito ouvir o que você tem para dizer. E hoje, como você viu na abertura, nós vamos falar sobre suplementos alimentares. O que você acha a respeito disso? Você é daqueles que vivem uma vida tão corrida que queria substituir as comidas por pílulas? Eu tenho um cunhado que diz isso, que se pudesse, olha, consumir tudo, que a vida é tão corrida que se pudesse consumir tudo nos comprimidinhos, ele queria. Porque, olha, comer às vezes é perda de tempo. Como é que você se relaciona, como você lida com os alimentos? É sobre isso que a gente vai falar. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos a doutora Ana Seregatti. Tudo bem, doutora Ana? Tudo bem, Mariana. Um prazer mesmo encontrar e estar com você aqui no Vida Mais Viva, viu? O prazer é todo meu. A doutora Ana Seregatti é nutricionista clínica que atende em São Paulo e em Campinas, é colunista da Revista dos Vegetarianos. E eu esqueci alguma coisa sobre você. Ah, sim, é especialista em dietas vegetarianas, não é isso? É isso mesmo. Tratamento de vegetarianos. É isso aí. Bom, diz pra nós o que são suplementos alimentares. Na verdade, assim, suplemento tem um monte por aí, né? Eu vou até corrigir o que eu ia falar. Então vá. É tudo que a gente, assim, usa para corrigir algo que está carente na dieta. Então, como a gente deve conversar aí ao longo do programa, suplemento só é necessário se houver uma carência nutricional. A gente pensa que uma dieta saudável contém tudo, então realmente alguém que se alimenta com uma alimentação variada não precisa de suplemento, é isso que eu entendi? Então, esses suplementos que assim, a gente popularmente chama o suplemento de A a Z, suplemento de proteína, não precisa. Mesmo uma pessoa que tem alimentação adequada, comendo todos os grupos, cereais integrais, feijões, frutas, verduras, legumes, castanha, bebe água,
pode fazer uma falta de algum nutriente. Pode fazer falta de ferro, pode ter falta de zinco, ter falta de vitamina D, ter falta de vitamina B12. Aí, neste caso, a gente usa um suplemento. Né? Mesmo ela fazendo tudo certinho, isso mesmo às fazendo vezes pode tudo ocorrer. certinho, por algumas razões, alguns pequenos erros na alimentação, ou, por exemplo, no caso do ferro. Mulheres menstruam, mulheres perdem ferro. Então, mulheres em idade fértil têm alguma chance de ter carência de ferro. Sim. Então, a gente monitora, a gente avalia em exames e vê, essa pessoa está comendo tudo certinho, mas está ainda com falta de estoque de ferro. Então, a gente oferece ferro. Tá. Porque aí, quando existe carência, só a alimentação não dá conta de corrigir. A gente vinha falando aqui na introdução do programa, a nossa vida é muito corrida, não tem tempo para comer, não tem tempo para se alimentar, não tem nem quem cozinha. A gente gosta de comer coisa tudo muito rápida, industrializada, come fora, a gente não sabe como os alimentos são preparados. Eu posso lançar a mão de um suplemento que tenha assim, A zinco, que tenha tudo para suprimir, ou então para ficar um pouquinho mais relaxado com as minhas alimentações, com a minha dieta? Não pode. A gente tem tempo para ficar no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais, tem tempo para fazer tanta coisa, tem que ter tempo para comer. Quando a gente prioriza uma vida mais saudável, uma alimentação melhor, o que a gente costuma fazer? Deixar tudo pré-pronto, se organizar para fazer compra em determinado dia da semana. No final de semana, reserva um momento, se durante a semana é corrido, reserva um momento para deixar arroz, feijão pronto, pode congelar. Dias, né? Pode para 1, 2 dias deixa fresco e depois o resto congela. As verduras e os legumes tudo lavado dentro da geladeira, as frutas se quiser já pode deixar lavado, porque aí chegou, descongela o arroz, descongela o feijão, refogar um legume é uma coisa muito rápida. Né? É verdade. Picar uma salada que está lavadinha, porque não me deixa para lavar verdura na hora de comer, porque ninguém vai comer verdura. Não, ainda tem que esperar o tempinho de agir, né? Nada. Então, assim, tem que ter praticidade. Não dá pra gente abrir mão e, assim, tudo bem, come na rua, mas alguma refeição do dia dá pra fazer em casa. Para quem não dá, tem como se organizar. No consultório eu consigo ver pessoas, assim, saem com a marmita para café da manhã, lanche, almoço e janta. Então dá. É uma questão, exatamente, de você organizar e entender que isso é importante. Não é só cumprir uma etapa porque eu tô com fome, não é calar o meu estômago, exatamente. Né? Você comer qualquer coisa, você tá, assim, alimentado e malnutrido. Super alimentado e subnutrido. É muito comum, né? Tem gente, obesidade não quer dizer que a pessoa é bem nutrida, pelo contrário. Não. E nem quem é magrinho não quer dizer também que é doente. Também tá tudo bem, ou já é doente, né? Existe algum risco das pessoas fazerem suplementação sem orientação? Porque, assim, você disse que a gente não deve substituir os suplementos, colocar no lugar de uma dieta saudável. Por outro lado, você disse que em determinadas situações é necessário, quando há carência, a dieta por si só não consegue suprir. Então, é necessária a reposição. Há um risco da gente fazer essa reposição por conta própria? Chega lá, então, eu menstruo muito, vou lá, pego ferro, então eu vou suplementar. Eu deixei de comer carne, então já sei que quem não come carne precisa suplementar B12. Vou lá na farmácia, compro um suplemento e toma. Como raciocínio com relação a isso? Então, essa coisa da B12 até é muito comum acontecer, né? Sim, tem risco de se usar suplemento. Por exemplo, você deu o exemplo do ferro. Ferro intoxica o organismo. Ferro pode, assim, oxidar, né? Ter uma transformação química dentro do nosso corpo e piorar quadros do sistema cardiovascular. Vários órgãos ficam impregnados. Não dá para, assim, ferro não é uma coisa que você toma assim, você tem uma cautela enorme. B12, por exemplo, se você acha que tem carência de B12, se, por exemplo, você é mulher e tem problema com ferro, suplementou B12, o ferro pode cair. Então, isso é uma conta, uma matemática, um raciocínio que um profissional de saúde tem que fazer. Então, se a pessoa acha que está se alimentando mal ou se fez algum exame, primeiro que vai fazer exame é a pedido médico ou nutricionista. Não vai fazer exame por conta. Como vai fazer o exame? Certo? E aí tem que levar para o profissional fazer a leitura daquele exame e a partir dali montar uma estratégia de suplementação. Não é para comprar um suplemento na farmácia e por conta tomar. O A a Z, ele pode ter algo que eu não preciso e algo que eu tenho e que pode intoxicar. Vitamina A intoxica, selênio intoxica, ferro intoxica. Não posso. Então, todo mundo precisaria passar por uma avaliação do seu estado nutricional, em teoria.
Em teoria, sim. As pessoas não fazem check-up? Sim. Ué, o check-up não é só um check-up médico. Os exames que são usados por um médico para fazer leitura de determinadas coisas, para um nutricionista, dá para usar praticamente as mesmas coisas, um pouco a mais ali, para fazer a leitura nutricional. É que eu acho que existe um equívoco com relação ao que as pessoas entendem com relação ao quem precisa de nutricionista. Eu vejo as pessoas procurando, eu tô gordinho, eu quero emagrecer. Eu tô magrinho, eu quero ganhar massa muscular, eu vou ao nutricionista. E somente isso, mas na verdade não é isso. Todo mundo precisaria de um certo acompanhamento. Valeria a pena ter, assim, pelo menos vida, né? Alguma avaliação, né? No consultório eu pego muita gente que, assim, tá com peso normal, tá assim, tem uma vida boa, estruturada, come bem, mas vai lá porque tá na transição para o vegetarianismo e tem aquele mito de que vegetariano vai ficar anêmico, vai faltar B12, vai ficar fraquinho, vai faltar proteína. Aí as pessoas vão e fazem a avaliação, né? Tá correto, porque se existe alguma carência pré-existente antes da transição para o vegetarianismo, ela vai aparecer em algum momento. E aí, coitado, o vegetarianismo vai ser ocupado. É ocupado. E não é, né? Vegetarianismo não leva a nenhum grau de doença ou a nenhuma doença. Então, o vegetariano necessita de alguma suplementação de rotina por ser vegetariano, sim ou não? Se ele for vegetariano por si só, não. Ele vai precisar a partir de exames, inclusive a B12, porque a B12 fala assim, eu virei vegetariano, eu vou ter carência de B12. Sim, é muito provável que sim, mas tem tanta gente que é onívora, né, porque a gente não é carnívoro, quem come carne é onívoro. Tantos onívoros com carência de B12, porque a B12 o que dita mais não é a ingestão, é a capacidade que o organismo tem de metabolizar a B12. Por isso tem tanta pessoa comendo carne com carência de B12 e nem faz ideia que tem carência. Então, não significa que você come ou não come carne, que você vai ter deficiência de ferro ou B12 e que existe ordem para repor e que essa ordem tem que ser determinada de acordo com seus exames e de acordo com o acompanhamento de um profissional. Por favor, você que está nos assistindo, isso fique bem claro. E agora eu quero falar então sobre gestantes. Pode falar sobre gestantes onívoras, pode falar sobre gestantes vegetarianas, é possível? Então, tudo é possível. Precisa de suplemento, nutrizes e etc. Antes de engravidar, a gente já sabe que a candidata gestante precisa estar bem suplementar com ácido fólico. Isso já é uma prática, muitas mulheres já sabem disso. O que pouca gente sabe é que deveria prestar atenção na B12 também, porque o ácido fólico e a B12 são importantes na formação do sistema nervoso do bebê. Fala muito do ácido fólico, mas a B12 nem tanto, Nem tanto, mas ambos trabalham juntos na formação do sistema nervoso do bebezinho. Então, a mulher está pensando em engravidar, seria bom ela fazer um check-up geral, saber se o ferro está bom, a B12 está boa, o ácido fólico está bom, a vitamina D está bom, porque tudo é melhor que esteja bem do que começar uma gestação já com algumas carências nutricionais. Quanto tempo antes é necessário que tome? Depende do grau de carência. Por exemplo, se a mulher está menstruando, está com uma carência grave de ferro, às vezes leva 6 meses, às vezes leva 1 ano para corrigir, para levar aquele ferro em níveis bons quando a mulher está menstruando, porque ela está perdendo, se ela perde muito sangue. Sim. Então, é difícil dar uma resposta precisa. 3 meses está bom, 6 meses depende da mulher. Né? Para ácido fólico e para vitamina B12, em geral, assim, bem geral, a ideia, uns 3 meses antes é possível já deixar a pessoa mais preparada. Mas ainda assim é individualizado. Bom, engravidou, precisa fazer acompanhamento porque o ferro vai cair, a B12 precisa ser mantida em níveis bons, então o zinco pode dar alteração, certo? Então, uma gestante precisa receber suplemento personalizado, não é suplemento de farmácia. Olha que importante. A maior parte mesma forma que a mulher que está amamentando. A maior parte das pessoas toma tem a vitamina da gestação, né? Da gestante. Ali tem de tudo um pouco, mas não necessariamente tem o que ela precisa. Eu posso dar o meu exemplo para você que está nos assistindo. Fui uma gestante, agora sou nutriz. E se eu tivesse me fiando, né, se eu tivesse confiando só nos suplementos de farmácia, eu ia estar com algumas carências nutricionais, né? Então. No meu caso, eu tive que fazer uma nutrição personalizada pelo fato de estar amamentando, né? E agora quero te perguntar sobre os atletas. Quanto se fala de suplementação de proteína, BCAA, whey protein? Como é que funciona essa questão da suplementação para quem quer ganhar massa muscular?
Então, a gente tem que separar duas coisas. Atleta são essas pessoas aí que estão competindo. Olimpíadas, né? Paralimpíadas e assim vai. E mesmo competições menores, claro. né? Não tão grandes expressivas, e mundiais. Né? Mas a maioria das pessoas está indo na academia. São praticantes de atividade física. E aí eu afirmo que 100% dessas pessoas não precisa de suplemento. Tá. A dieta, seja ela vegetariana, seja onívora, ela oferece toda a quantidade de proteína necessária para a construção muscular. Hoje o que existe é uma indústria da suplementação proteica, está girando um mercado muito grande e a suplementação errada, ela pode ter consequências, inclusive para os rins e para o fígado. Isso que eu ia te pedir. Eu sei que, assim, você não precisa falar, assim, super tecnicamente sobre esse assunto, mas que tipo de prejuízo? Porque as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes vai para a academia e acaba percebendo que quem prescreve o suplemento acaba sendo o colega que está lá no aparelho de musculação ou o instrutor. Que tipo de prejuízo essa suplementação inadequada de proteína pode trazer? Então, o excesso de proteína, em princípio, já vai sobrecarregar o fígado, que é onde tem a transformação, é a usina que vai transformar a proteína e eliminar algumas substâncias que o organismo não dá conta. O rim que tem que filtrar e eliminar, então pode ter sobrecarga desses órgãos. Quando você consome proteína demais, você pode, não é que vai acontecer, não é que vai ter. Alterar a acidez do sangue. E quando essa acidez fica, né, o sangue fica muito, não dá para chamar sangue de ácido, mas quando fica desviado ali, né? Essa composição, você pode até perder massa óssea. Então, suplemento de proteína é uma coisa que tem que ser feito sob supervisão, não dá para tomar à toa. BCAA, por exemplo, BCAA e triptofano são dois, esses aminoácidos do BCAA e o triptofano, eles vão seguir a mesma estrada, né? Então, se eu dou um monte de BCAA, congestiona de BCAA, não entra o triptofano. Triptofano é um aminoácido que serve para serotonina, que todo mundo conhece, que é o hormônio do bem-estar, né? Então, é muita calma nessa hora, na hora de usar a suplementação. A gente não está falando que o suplemento é veneno, pelo contrário, o suplemento tem o seu papel, não é verdade? Ele cumpre o seu papel como auxílio para alguma carência que existe, mas você não pode achar que é uma coisa totalmente inerte, né? Que você pode pegar lá na farmácia. Pode fazer bastante mal. E a dieta, a alimentação, ela oferece os aminoácidos. Você não precisa comer de um pote, você come do que a natureza deu, do que a terra deu, do que Deus ofereceu pra gente. Que pelo que consta, né, além de ser, assim, para o nosso corpo funcionar, é gostoso. Pois é, se alimentar. Tem gosto, você mastiga, você tem um prazer sensorial. Vai botar uma cápsula na boca, um scoop daqueles treco ruim pra burro? Ah, não. E os idosos precisam de algum tipo de suplementação ou não? Então, os idosos, assim como as gestantes, né, que têm a sua fisiologia modificada, os idosos também costumam ter uma acidez no estômago menor, então podem fazer mais carência de ferro, né? Mais carência de vitamina B12. Então, o idoso é importante, tanto no geriatra quanto o nutricionista, fazer uma avaliação através de exames e, a partir dos exames, fazer a suplementação. Doutora Ana, existe algum suplemento que seja, assim, que é necessário para suplementação rotineira? Por exemplo, vitamina D. Existe, acho que é praticamente uma pandemia, né? A baixa insuficiência e deficiência de vitamina D. Você recomenda, então, que as pessoas suplementem? Eu sei que tem que dosar, mas de maneira rotineira suplemente? Não, nem se não dosar, não. Só vai suplementar se dosar e encontrar a carência. Ômega 3, sim, mas aí a gente não precisa de suplemento. Ômega 3 a gente tem na chia e tem na linhaça. Tá. Tanto onívoros quanto vegetarianos, porque muitas pessoas comem carne, né, o grupo das carnes, e fala assim, mas eu como peixe, eu como salmão. Salmão não tem ômega 3, né? É só a chia e a linhaça. Alguns peixes têm ômega 3, mas não são de uso rotineiro. Então, tem que tomar muito cuidado. Chia e linhaça é universal, dá para onívoros, dá para vegetarianos, 2 colheres de sopa por dia, que aí evita a necessidade da cápsula. Tá, joia. Né? A cápsula de ômega 3, ela tá ali, pode ser cápsula de ômega 3 de óleo de peixe, deixa os peixes em paz, coitadinho, né? E tem cápsula de óleo de linhaça também. Que também vai fornecer a quantidade que vai fornecer o que precisa. Isso sim, de rotina, vale a pena, mas não precisa da cápsula, precisa do alimento. Existe algum alimento
que já tem a suplementação? Fortificação, você está falando. Fala para mim o que é, para mim, para quem está nos assistindo, o que seria alimento enriquecido, fortificado, e dá alguns exemplos. Então, a gente tem, assim, muita gente já viu, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Exato. Então, isso é uma coisa que o Ministério da Saúde adicionou o ferro e o ácido fólico por conta da alta incidência de deficiência de ferro na população. Então, a nossa população tem uma carência de ferro bastante importante, especialmente crianças e gestantes. O mesmo seria, então, para o sal iodado? O sal iodado, porque o iodo, ele é importante para a glândula tireoide. E aí, da onde vem o iodo? Na nossa cultura se perdeu muitos alimentos que têm iodo, por exemplo, alga. A nossa população não tem hábito de comer alga. Então, coloca iodo no sal, e aí está garantida a questão da ingestão de iodo. Tá ótimo. A água que tem flúor, mas em termos alimentares a gente basicamente tem na farinha de trigo, né, nas farinhas, e o iodo também no sal. Doutora Ana, uma pessoa que está nos assistindo e que queira entrar em contato com você, como pode fazer? É www.anaseregati.com.br. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu quero deixar um recado para você. O nosso Criador criou o seu corpo, sabe direitinho como ele funciona e deixou uma série de alimentos que são maravilhosos e juntamente com esses alimentos são necessários para fazer o teu corpo funcionar, eles são prazerosos, comer é uma delícia. Que você possa, com consciência e responsabilidade, lembrando que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, nutrir-se de todos os alimentos, de toda a riqueza que Deus preparou para você. Fique com Deus e agora deixo você com uma mensagem do pastor Chaguri. Até a semana que vem! Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Satisfação imensa estar com vocês mais uma vez no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Meu querido, minha querida, nós sabemos que a vida ela é feita de nutrientes. Nós crescemos através dos nutrientes. E eu desejo falar a respeito de um nutriente que transforma todo o nosso ser, que é Jesus Cristo, o seu reino na nossa vida. O reino de Deus presente em nosso ser. Eu tenho observado no meu ministério pessoas que ainda não conheceram o reino de Deus, e estas pessoas às vezes até frequentam a igreja, participam da igreja, mas não conhecem o reino de Deus. E estas pessoas vivem ansiosas, vivem desesperadas. Mas o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, e nós leremos o verso 25 e depois o verso 34. Veja o que diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E agora nós leremos o versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o seu próprio dia, o próprio mal, diz as Santas Escrituras. Eu desejo ir também ao verso 33, nós lemos 34, agora olha o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meu querido, esse texto que nós acabamos de ler é inaceitável para os padrões humanos da época. Eu me lembro em diversas ocasiões que li esse texto em assembleias, em pregações, que consideravam como questões ilustradas para a vida. E as pessoas, gente ocupada, pessoas de toda espécie, de toda forma, executivos, pessoas comprometidas, muitas vezes diziam para mim, pastor, essas palavras são lindas, essas palavras são românticas, entretanto, essas palavras são irreais. E sempre perguntava a essas pessoas, como é que você sabe que estas palavras são irreais? E as pessoas sempre me respondiam, eu sei que o mercado não funciona assim, a vida não funciona assim. Meu querido, nós temos esta consciência
E eles diziam assim: se você não competir, se você não brigar, se você não se estressar, não ficar ansioso, não vai a lugar algum. Esta é a nossa realidade, pastor. E alguns chegam mais do que vida equilibrada financeiramente, entretanto, com tantos problemas na vida, com tantas dificuldades, elas vêm somatizando os problemas de pele, de nervosismo, problema existencial, e tudo isso porque andaram atrás de algo e este algo, de certa forma, não saciou aquilo que é vazio na alma. Aí vem Jesus Cristo, meu querido, minha querida, e ele disse o seguinte, que nós não devemos andar ansiosos, que a vida deve ser muito simples, muito simples. E ele disse o seguinte: se você quer ter felicidade, se você deseja ter alegria, se você deseja arrancar de uma vez por todas a ansiedade da sua vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui está o verdadeiro nutriente para o nosso ser. É aqui que nós crescemos, é aqui que nós desenvolvemos. É buscando o reino de Deus, e este reino de Deus, ele não acontece do lado de fora da vida. Este reino de Deus acontece aqui. Quando eu conheço Cristo profundamente, quando eu tenho consciência que esse Jesus mexe comigo, transforma a minha vida, e aí eu descanso no Senhor, não importando o que vai acontecer, não importando a respeito das coisas que hão de surgir na minha vida, mas eu descanso em Deus, eu tenho paz no Senhor Jesus Cristo. E isso não é uma obra de ansiedade, esta busca pelo reino de Deus. Pelo contrário, é uma obra de alegria na nossa vida. Por isso, se nutra do reino de Deus em seu ser, e você terá felicidade, alegria na sua vida. Um grande abraço, meu querido. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima.